Continuando, pessoal, bloco 2 da nossa aula aí de direitos e garantias fundamentais. Então, no último bloco nós estávamos falando dos catálogos, né, dos direitos fundamentais que a Constituição Federal de 88 trouxe aí pra gente, tá? Nós temos que dentro desse catálogo, pessoal, os direitos e as garantias fundamentais, eles foram divididos em 5 grupos. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, direitos sociais, do 6º ao 11º, dos direitos de nacionalidade, 12º até o 13º, direitos políticos, 14º até o 16º, direitos de existência e funcionamento dos partidos políticos, artigo 17. Vocês têm que ler todos eles com muita calma, com muita atenção. Não deixem de fazer isso, pessoal. Tá? Bom, continuando. Nem todos os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, pessoal, estão nesse catálogo. É possível achá-los, outros direitos fundamentais, espalhados aí pelo texto constitucional, em diversos artigos. Por exemplo, o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, por exemplo, está previsto no artigo 225 da Constituição, fora do mencionado catálogo aí do artigo 5º até o 17º, portanto. Podemos, por isso, falar em direitos fundamentais catalogados quando estão previstos no artigo 5º ao 17º, e em direitos fundamentais não catalogados quando eles estão previstos em outros artigos da Constituição, por exemplo, o direito ao meio ambiente protegido, previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Observe, o artigo 5º, ao tratar do direito de locomoção, diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tudo bem? Direito importantíssimo. Nesse caso, a doutrina se classifica como sendo de reserva legal simples, ou seja, a Constituição exige apenas que eventuais restrições sejam previstas nos termos da lei. Veja, nos termos da lei. Mas a regra é que o direito de locomoção ele é livre no território nacional em tempo de paz, pessoal. Tudo bem? Em tempos de estado de sítio ou estado de defesa, podemos ter restrição a esse direito, tá? Nos termos da lei, as pessoas podem entrar, permanecer ou sair com seus bens. Outra situação, pessoal, é estabelecida no caso de inviolabilidade das comunicações telefônicas. Artigo 5º, inciso 12. Por exemplo, existem determinadas condições especiais para serem perseguidos para que a gente possa falar em restrições de direitos. Observe, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, pessoal, olha a ressalva, no último caso, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Perceba que há requisitos para que haja a quebra da inviolabilidade das comunicações telefônicas. Inciso 13º do artigo 5º, pessoal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Neste caso, a lei somente poderá impor restrições ao exercício de determinada profissão por meio de fixação de qualificação profissional, que deve ser exigida de determinado interessado. Beleza? Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato, não se esqueçam, é proibido o anonimato, não citar quem foi que manifestou esse pensamento, tudo bem? Como decorrência da adoção de um regime democrático, a Constituição, ela assegura a liberdade de expressão. Essa é a primeira ideia que nós devemos ter. Porém, devemos destacar que o direito de manifestação aqui assegurado, ele é amplo, englobando tanto o direito de se expressar de forma oral ou por escrito, e também o direito de ouvir, assistir e ler. Porém, é vedado o anonimato. Não esqueçam disso, porque o SESP pode querer pegar vocês lá. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar. Veja, o texto constitucional faz uma ressalva. Se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tudo bem? Estou citando aqui os incisos mais importantes, pessoal, do artigo 5º para vocês, tá? Inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, se houver a violação da intimidade, da vida privada, da honra ou da imagem, será assegurado o direito à indenização. Inciso 11º, pessoal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar na mesma sem consentimento do morador, com exceção no caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o dia. Pessoal, não caiam nesse pega, somente durante o dia por determinação judicial. Inciso 12º. É inviolável o direito da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo a ressalva de sempre, no último caso, das comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? Passamos aqui do artigo 5º, que vocês precisam ler todos os incisos. Eu falei aqui só dos principais, mas eu quero que vocês leiam todos. E vamos entrar aqui nos direitos sociais. Tudo bem? Não dá para falar de todos os incisos do 5º, pessoal, porque são muitos, mas vocês precisam ler todos. Direitos sociais, pessoal. Nós já falamos. Tratam, aliás, de liberdades positivas, ou seja, são direitos de segunda geração, ao contrário dos direitos de primeira geração. Aqui nós temos uma exigência, uma obrigação de fazer do Estado. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Veja, o direito à moradia foi uma alteração incluído pela Emenda Constitucional número 26. Já o artigo 7º, ele enumera os direitos sociais dos trabalhadores, pessoal. Mas o próprio artigo diz que essa enumeração não é exaustiva. Então, podem existir
outros direitos sociais que não estejam no artigo 7º. Tudo bem? Segundo o artigo 7º, pessoal, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, veja, existe uma equiparação entre os trabalhadores urbanos e os rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. É um rol exemplificativo. Tudo bem? Quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Veja que eu não tenho direito ao seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Título de garantia, fundo de garantia por tempo de serviço. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, prestem atenção, previdência social, com reajustes periódicos que preservem o seu poder aquisitivo, sendo proibido a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Não se esqueçam dessa ressalva, pessoal. Já vi ser cobrado várias vezes. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, pessoal. Não é obrigatoriamente aos domingos, preferencialmente aos domingos. Gozo de férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. 1/3 a mais, pessoal. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos. Veja, nos termos da lei que vai regular o mercado de trabalho da mulher. Aposentadoria, também é um direito social. Proibição de diferenças de salários, de exercícios de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, cor ou estado civil. A Constituição Federal, no parágrafo 7º, diz que é direito do trabalhador o salário mínimo fixado por lei. Outra questão, resta vedado a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para a direção de comissões internas de prevenção a acidentes, as famosas CIPAs, pessoal, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o seu mandato. Então, eu me registro hoje, tá? Depois da eleição, até 1 ano após o final do meu mandato, eu vou ter a minha dispensa arbitrária protegida. Detalhe, o STF ainda faz um temperamento em outro ponto do salário mínimo, pois a Constituição Federal, no artigo 7º, 4, veda que o salário mínimo ele não pode servir de vinculação para qualquer fim. Que mais, pessoal? O artigo 7º da Constituição Federal, que cuida do direito dos trabalhadores urbanos e rurais, diz que a remuneração pelo serviço extraordinário será com acréscimo de, no mínimo, 50%, pessoal, aplicando-se imediatamente aos servidores públicos também. Norma constitucional que institui o repouso semanal remunerado é norma de eficácia plena, pessoal, conforme
o artigo 5º, ela já tem aplicabilidade direta e imediata. Artigo 5º aí, 55 da Constituição Federal. Direitos sociais coletivos dos trabalhadores, pessoal. Artigo 8º diz que é livre a associação profissional ou sindical, devendo ser registrados no órgão competente. Qual que é o órgão competente? O Ministério do Trabalho e Emprego. Mas veja, é livre a associação profissional ou sindical. Os trabalhadores e os empregados do sindicato devem estabelecer a sua base territorial respectiva, pessoal. Veja, essa base territorial do sindicato não pode ser inferior à área de um município. Tudo bem? Também não é possível que haja mais de uma organização sindical na mesma base territorial. Beleza? Segundo a Constituição Federal, é proibida a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura da direção de representação sindical. Não se esqueçam, essa aqui é outra, eu falei de vocês das CIPAs, tá? Aqui é outra vedação, tá? Do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura do cargo dele para direção ou representação sindical. E caso ele seja eleito, ainda que suplente, olha o detalhe importante, pessoal, também existe essa garantia para o suplente, até um ano após o final do mandato. Salvo, não pode esquecer, essas palavrinhas são muito importantes, pessoal. Salvo, com exceção, porém, salvo se cometer falta grave nos termos da lei trabalhista. Tudo bem? A Constituição Federal também diz que é assegurado o direito de greve. Tudo bem? Apesar dessa ser uma norma auto-aplicável, foi necessário que viesse uma lei para regulamentar esse direito de greve, que é a Lei 7783 de 1989. Nacionalidade, pessoal. Mudando um pouco de assunto, o que nós podemos falar a respeito da nacionalidade? Nós sabemos que a nacionalidade é um vínculo jurídico positivo de um direito público interno, pessoal. O que é esse vínculo jurídico? Esse vínculo jurídico liga determinada pessoa ao Estado, fazendo com que essa pessoa se torne um dos elementos do Estado. Existem determinados critérios para se discutir a nacionalidade. Nós podemos falar de um critério ius sanguinis e o critério ius solis. Vamos falar de cada um, tudo bem? O que diz o critério ius solis, que é o que o Brasil adota? Uma vez nascido no Brasil, ele será considerado brasileiro, tudo bem? Já, por exemplo, a Itália adota o critério ius sanguinis. O que diz esse critério? Estabelecendo que, sendo filho de italiano, também será italiano, independentemente de ter nascido em solo italiano. Esse é o critério ius sanguinis. Portanto, tendo o sujeito nascido no Brasil e sendo filho de italiano, o sujeito terá dupla nacionalidade, ele será um polipátrida. Tudo bem? Brasileiros natos, pessoal. Qual é o critério para se definir se é um brasileiro nato? Os brasileiros natos são os nascidos na República Federativa do Brasil. Ainda, pessoal, que de estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Então, se eu tiver um casal de franceses trabalhando no Brasil, eles não serão brasileiros natos, se nascerem os filhos deles aqui no Brasil. Essa é a ressalva que faz, desde que não estejam a serviço de seu país. Quem mais
são considerados brasileiros natos? Os nascidos de estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa no Brasil. Então, o casal de brasileiros, tanto faz se o pai ou a mãe esteja no exterior, a serviço da República Federativa Brasileira, será considerado aí como brasileiro nato. Terceira opção de brasileiro nato: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartições brasileiras, competentes no local, ou, veja, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, aqui está o grande detalhe, em qualquer tempo, pessoal, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, também será considerado brasileiro nato nessas condições. Isso aqui é importantíssimo e vocês precisam entender. Falamos dos brasileiros natos, vamos falar dos brasileiros naturalizados. Nós já sabemos que não há que se falar em direito subjetivo à naturalização, ainda que as condições da lei brasileira estejam atendidas, é discricionário do poder brasileiro de conceder a nacionalidade. Não há direito subjetivo à naturalização, uma vez que a concessão da naturalização é um ato de soberania nacional, discricionário do chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Não se esqueçam disso. A naturalização é um ato de soberania nacional. Ela é discricionária do chefe do Poder Executivo. Beleza. Espécies de naturalização, pessoal. Nacionalidade tácita e nacionalidade expressa. A tácita, ela independe de qualquer manifestação do naturalizando. Já a expressa é aquela que depende de manifestação expressa do interessado em adquirir uma nova nacionalidade. Veja, no Brasil, a Constituição Federal de 88 somente contemplou hipóteses de nacionalidade expressa. Beleza? Caso específico dos portugueses. Importante que a gente saiba. A Constituição Federal estabelece que os portugueses com residência permanente no Brasil, caso, veja, haja reciprocidade dos brasileiros residentes em Portugal, a eles serão assegurados os mesmos direitos inerentes aos brasileiros daqui, com exceção dos brasileiros natos. Tudo bem? Veja, é preciso que haja uma reciprocidade entre os dois países. Nós não estamos falando aqui de dar nacionalidade brasileira aos portugueses, mas somente dos direitos inerentes aos brasileiros natos. E é necessário uma condição: que haja residência permanente no Brasil e reciprocidade entre portugueses e brasileiros. A Constituição Federal, ela veda que a lei estabeleça qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Outro detalhe: para brasileiros natos, a Constituição veda expressamente a extradição. Tudo bem? São cargos de privativos de brasileiros natos. Isso aqui também costuma cair demais, pessoal. Presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara, veja, o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado Federal. Aqui não fala-se em presidente do Congresso Nacional, pessoal. Então,
vamos se ater ao que diz a lei, a Constituição, tá? De ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja, de ministro do STF vale para todos os ministros, não apenas para o presidente. De carreira diplomática do Itamaraty, né? É preciso que seja brasileiro nato, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Não confundam isso aqui, por favor. O único ministro que precisa ser nato é o ministro do Estado da Defesa. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também, ministros do Judiciário. Aqui eu estou falando de ministros do Executivo. Tudo bem? Oficial das Forças Armadas. Carreira diplomática, presidente da República e vice, somente o presidente da Câmara dos Deputados e somente o presidente do Senado Federal. Tudo bem? Perda da nacionalidade, pessoal. A perda da nacionalidade ela pode ser se tiver sido cancelada a sua naturalização mediante sentença judicial em virtude de atividade nociva, perigosa ao interesse nacional. Adquirir outra nacionalidade, com exceção nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou de imposição de naturalização, nos casos dos jogadores de futebol, tudo bem? Pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Tudo bem? Terminamos aqui então, pessoal, toda a parte do artigo 5º, artigo 6º e artigo 7º. Lá também falamos de direitos políticos, nos artigos mais para frente. Eu quero que vocês leiam todos os artigos 5º até o 17º com calma. E já nós vamos falar dos remédios constitucionais. Um grande abraço e até daqui a pouco.